Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, hoje especial sobre saúde. Vamos falar sobre Alzheimer, sobre candidíase, endometriose e muito mais. Então vamos começar o nosso programa com a médica geriatra doutora Elisângela Chaves nos falando sobre Alzheimer. Hoje vamos falar de doença de Alzheimer, que é uma doença de evolução lenta, progressiva, ainda incurável, que acomete principalmente os idosos acima de 65 a 70 anos. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Sabemos que, na verdade, demência é uma síndrome que ocorre perdas das funções cognitivas, em que inclui a memória, a orientação, a linguagem, em decorrência da atrofia progressiva do cérebro. No entanto, nem toda demência se deve ao Alzheimer, pois temos os quadros que chamamos de pseudodemências, que são situações clínicas como a depressão, o hipotiroidismo, a deficiência de vitamina B12, causando alterações cognitivas. Essas alterações são reversíveis, mediante o diagnóstico e tratamento adequado. Também temos quadros demenciais decorrentes do AVC, como a demência vascular, demência por Parkinson, já na fase mais avançada da doença de Parkinson, e entre outros quadros demenciais em que ocorre morte cerebral em áreas diferentes, como por exemplo a demência frontotemporal. E quais são os principais fatores de risco da doença de Alzheimer? A idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento da demência. Após os 65 anos, o risco de desenvolver a demência dobra a cada 5 anos. Na grande maioria dos casos, a doença não é hereditária. O fato de você ter um familiar com demência aumenta o seu risco para ter a doença. No entanto, isso não quer dizer que de fato você vai ter o quadro demencial. Menos de 10% dos casos têm herança genética envolvida, e nesses casos a demência pela doença de Alzheimer se inicia bem mais precoce, antes dos 65 anos e com uma evolução muito mais rápida. A baixa escolaridade e o pouco estímulo intelectual também são fatores de risco importantes. Já as pessoas que têm um alto grau de escolaridade, com estímulos intelectuais ao longo da vida, também podem desenvolver os quadros demenciais, porém num estágio já mais avançado da atrofia cerebral, pois é necessário mais perda de neurônios para que os sintomas apareçam. Por isso, uma maneira de retardar o processo da doença é a estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. Outros fatores de riscos que temos que levar em consideração: o estilo de vida, hipertensão, diabetes, obesidade, consumo de álcool, o cigarro, o sedentarismo. Os estudos mostram que esses fatores modificáveis, quando controlados, podem retardar o aparecimento da doença. E quais são os sinais de alerta para a doença de Alzheimer? Lapsos de memória recente com repetição das mesmas perguntas ou dos mesmos assuntos podem ser os primeiros sinais da doença de Alzheimer. Se você perguntar um fato antigo, de anos atrás, a pessoa é capaz de contar com detalhes. No entanto, tem muita dificuldade em se lembrar de situações recentes ocorridas, até mesmo do mesmo dia. Por exemplo, se ela almoçou ou não, se ela recebeu uma visita ou um telefonema, se ela tomou banho ou não. E com o progredir da doença, esses esquecimentos vão se acentuando e começam a interferir no dia a dia. Então, o idoso passa a esquecer de compromissos, de datas importantes, a ter dificuldade de administrar o próprio dinheiro, dificuldade para tomar decisões, planejar atividades complexas, dificuldade de orientação no tempo, no espaço, de nomear objetos simples ou mesmo de encontrar palavras. A doença de Alzheimer tem longa evolução e pode durar acima de 10 a 15 anos, entre os primeiros lapsos de memória até a doença no estágio grave. Na fase inicial, a pessoa pode parecer normal num contato mais superficial. No entanto, numa observação mais atenta, é possível perceber as alterações de memória e as dificuldades para atividades mais complexas, como gerenciar o dinheiro, o programar uma viagem.
e com o passar do tempo, da doença, as atividades mais simples, como preparar uma refeição, vão se tornando cada vez mais difíceis. Mas as atividades básicas da vida diária estão mantidas, como comer sozinho, tomar um banho ou vestir-se. Na fase moderada, o idoso passa a ter mais dificuldades no dia a dia, inclusive para algumas atividades básicas, como escolher a roupa, vestir ou mesmo o banho. As alterações de memória, de linguagem vão se tornando mais evidentes e pode iniciar as alterações comportamentais, como irritabilidade, oscilação de humor com choro, agitação, agressividade, delírios, geralmente são os delírios de roubo, que alguém pegou alguma coisa da casa, ou mesmo de perseguição, que tem alguém querendo entrar pela janela ou pela porta. Na fase grave e avançada, o idoso já passa a ser completamente dependente para as atividades da vida diária. Piora as alterações comportamentais e a capacidade de comunicação fica bem comprometida. Esse idoso pode evoluir com dificuldades para andar e até mesmo para engolir a própria comida. E o que fazer para prevenir? Não há medicações com comprovação científica suficientes que previnam a demência por doença de Alzheimer. O que sabemos é que os estímulos cognitivos ao longo da vida são extremamente importantes, como palavras cruzadas, os jogos de celular, computador, jogo da memória, dominó, leitura, a manutenção também do convívio social, evitando isolamento, depressão, solidão, a realização de atividades físicas e o controle das doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão, são positivos para retardar o surgimento da doença. Por fim, quanto ao diagnóstico e tratamento, tivemos muitos avanços na medicina, a fim de cientificamente entender melhor a doença. No entanto, na prática, o diagnóstico é clínico, baseado na avaliação médica, na história contada por familiares e cuidadores mais próximos. Por isso, diante dos primeiros sinais de esquecimentos, recomendo-se às famílias procurarem profissionais especializados, como geriatra, o neurologista ou mesmo o clínico, para o diagnóstico precoce que favorecerá a introdução do tratamento e tentar alcançar o objetivo de retardar a evolução da doença, permitir uma sobrevida maior e melhorar a qualidade de vida desse doente e de sua família e dos cuidadores, pois é uma doença sem cura e que causa grande sofrimento para todos. Agora a nossa dica é sobre candidíase com a doutora Ana Lígia Feitosa, médica ginecologista. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Ana Lígia Feitosa, ginecologista e obstetra, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre os corrimentos vaginais. Bem pouquinho, porque isso é muito amplo, temos vários tipos, tá? Então a gente tem que ver o que realmente é corrimento, que é uma coisa patológica, né, que a gente tem que tratar, que é uma doença, e diferenciar da secreção vaginal fisiológica, tá? Muitas vezes as pacientes me procuram dizendo que estão sentindo que a calcinha fica molhada, que tem uma secreçãozinha ali, né? Às vezes elas até mandam mensagem querendo um tratamento, uma pomada, um remédio, enfim. Todas essas queixas a gente tem que avaliar, tem que ser feita uma investigação completa, porque, como eu disse, são muitos tipos de secreções vaginais que a gente tem, tá? Então eu preciso ver em qual fase do ciclo que você está apresentando para saber se é uma secreção, por exemplo, que está indicando que você está no seu período fértil, para saber se é um período de ovulação, tá? E tem as patológicas, que são as que causam as doenças, e aí essas precisam ser tratadas, tá? A mais comum, que as pacientes mais conhecem, é a candidíase, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da candidíase aqui hoje, que é aquela secreção mais branquinha, tá? Que ela lembra um pouquinho assim um leite coalhado, o aspecto dela, e que dá muita coceira. Então a queixa principal da paciente é que está com coceira, está com ardor e está com essa secreção, tá? Algumas têm outras queixas mais específicas, tá? E outras são essas mais abrangentes, tá? A maioria das vezes esses sintomas sim estão ligados à candidíase,
Mas a gente não pode simplesmente tratar como sendo a candidíase sem antes avaliar. Tá? Então é preciso que seja feito o exame ginecológico para a gente identificar se é isso mesmo ou se tem alguma outra doença, que às vezes até é uma doença mais rara, mas que pode cursar, né? Pode vir com os mesmos sintomas. Tá? Então o importante sempre é identificar e fazer o tratamento correto, tá? Para a gente saber certinho como conduzir. Então se você tem um tipo de corrimento, tire sempre a dúvida com o seu ginecologista, não se automedique, tá? Não peça, mas a minha amiga tava e falou que usou essa pomada e foi boa, né? Ou não vá comprar o remédio por conta própria, porque pesquisou na internet, alguém falou sobre, e aí você vai usar, porque às vezes você pode até agravar, piorar o seu quadro dessa secreção que está te incomodando, tá bom? Então, ao longo aí dos programas nós vamos falar sobre outros tipos de corrimento, de secreções, mas fico à disposição sempre de vocês nas minhas redes sociais também para tirarmos as dúvidas. Ainda falando sobre saúde da mulher, vamos com o Dr. Ricardo Ferraz nos falando sobre endometriose. Olá, sou o Dr. Ricardo Ferraz e hoje vamos conversar sobre a endometriose. Tenho como objetivo levar o conhecimento sobre a importância do acompanhamento médico para a realização de exames periódicos que possam diagnosticar a doença ainda em sua forma leve. Isso porque os sintomas da endometriose só podem ser identificados quando a doença já está em um grau avançado, levando riscos à infertilidade para a mulher. Para que você entenda a importância de manter um acompanhamento médico adequado e conhecer melhor essa doença. A endometriose é uma condição ginecológica crônica e benigna, que se caracteriza pela presença do tecido endometrial fora do órgão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a endometriose atinge cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil. Alguns dos principais fatores que estão envolvidos com o surgimento da doença são idade, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, histórico familiar, sedentarismo e dieta. Apesar de ser comum, a endometriose é uma doença ainda pouco conhecida. Por não apresentar sintomas logo no início, o diagnóstico da doença pode demorar muito tempo, contribuindo para agravar o quadro. Quando os sintomas estão presentes, a mulher pode sentir cólicas intensas, dores no período menstrual, desconforto durante a relação sexual, dor a urinar e evacuar, dores nas coxas e região lombar, aumento da urgência para urinar, constipação intestinal também. Além das dores e incômodos presentes, a endometriose também possui forte relação com a infertilidade. Das mulheres afetadas pela doença, quase 50% delas sofrem com a infertilidade causadas pela endometriose. Ao observar os sintomas relacionados à doença, a detecção para a endometriose se torna facilitada. Por isso, em uma consulta médica, o profissional deverá analisar os sintomas apresentados pela mulher. Além disso, como forma de confirmar o diagnóstico, alguns exames devem ser utilizados, como o exame vaginal, que é o exame de toque, ultrassom transvaginal, ressonância magnética, exames de sangue e a videolaparoscopia. Como é o tratamento para endometriose? Para endometriose, inicialmente é indicado o tratamento clínico, com o objetivo de controlar sintomas e melhorar o quadro. São opções para o médico responsável pelo acompanhamento da mulher com endometriose, medicamentos como anticoncepcionais orais, injeções intramusculares ou mesmo o DIU ou implante hormonal. Outros tratamentos que podem também ser utilizados como forma de oferecer conforto e alívio dos sintomas são a fisioterapia, a acupuntura e o uso de analgésicos. Para casos em que o tratamento clínico não apresente resultado, o médico poderá reavaliar a conduta e recomendar a cirurgia. Essa intervenção é indicada para a realização de remoção completa dos focos de endometriose, restaurando a anatomia e preservando a função reprodutiva da mulher. Contudo, é importante entender que a doença não tem cura.
Por esse motivo, é fundamental que a mulher realize acompanhamento periódico com exames de rotina. Dessa forma, é possível realizar um diagnóstico precoce que contribua para o tratamento adequado da doença e evite consequências como a infertilidade. Não deixe para visitar seu ginecologista somente quando tiver alguma alteração. Realize os retornos agendados e mantenha a sua saúde sempre em primeiro lugar. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar sobre odontologia integrativa, não sai daí! Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre cabelo. Você sabia que os cabelos quimicamente tratados precisam de um cuidado diferenciado para mantê-los saudáveis? Quando a gente expõe o cabelo a um processo de coloração ou descoloração, é necessário fazer uma reposição de nutrientes para equilibrar o pH do cabelo. O Recovery Reversor Químico da Doce Rosa Profissional contém extrato de caviar, óleo de macadâmia e manteiga de murumuru, proporcionando o rejuvenescimento dos cabelos, devolvendo brilho e elasticidade que foram perdidos durante o processo químico. Ele vai recuperar os danos e balancear o pH dos cabelos, neutralizando todos os processos químicos. Pode ser utilizado logo após os processos químicos para neutralização e também como máscara de tratamento mesmo. Lembrando que é muito importante neutralizar os processos químicos dos fios para encerrar a ação da química e não danificar os fios a longo prazo. Então, sempre que fizer qualquer química no cabelo, utilize o Recovery Reversor Químico da Doce Rosa. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Voltei e, como prometido, vamos falar sobre odontologia integrativa com o Dr. Marcel Ângelo. Olá, é muito bom te ver novamente aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre odontologia integrativa. Se ainda não me conhece, meu nome é Marcel Ângelo, sou cirurgião dentista e especialista em implantodontia e atuo aqui na cidade de Valinhos já há quase 20 anos. Você pode estar se perguntando, o que seria odontologia com essa visão integrativa? E eu vou te explicar tudo agora. Quando a maioria das pessoas pensam em odontologia, elas já se imaginam na cadeira odontológica realizando tratamentos como restaurações em resina, aparelhos ortodônticos, implantes, clareamento dental, limpeza. E tá tudo certo, são todos procedimentos realizados no consultório odontológico, mas eles são apenas parte do tratamento, da resolução real do seu problema. Existe um detalhe que precisa ser observado e levado em consideração na decisão, na escolha do melhor tratamento, que é a individualidade de cada paciente. Nem todo procedimento ou material utilizado é bom para todas as pessoas. Imagina que precisa realizar uma cirurgia de implantes para repor um dente que você perdeu. Será que o implante dental que sua vizinha fez tem a mesma indicação para você? Será que seu organismo está pronto para receber esse implante? Como estão seus níveis de hormônios, vitaminas, minerais, que são importantíssimos para a cicatrização e regeneração da região após a cirurgia? Você tem doenças crônicas? Toma medicamentos de uso contínuo? Como pode perceber, cada pessoa tem uma história de vida e um organismo diferente. O olhar integrativo é aquele que relaciona a sua boca com o seu corpo, já que ambos fazem parte de um todo, que é você, que tem características distintas e um estilo de vida próprio. Agora me fala, sabia dessa forma de atendimento odontológico? Já foi atendida por algum profissional de saúde integrativa? Se não, não deixe de buscar mais informações sobre esse modelo de atendimento. E não esquece de nos escrever comentando o que achou desse conteúdo e se tem mais dúvidas sobre odontologia e saúde integral. Te espero no próximo encontro e até lá! E a nossa última dica de hoje é sobre o armazenamento de medicamentos no banheiro com a Personal Organizer Lili Zardi. Olá, eu sou Lili Zardi, Personal Organizer,
e hoje estou aqui para falar com vocês sobre organização de banheiro. Parece que é um tema que não tem muito o que se falar, né? Nossa, o banheiro é algo tão simples, tão pequeno. O que será que tem de especial na organização do banheiro? Mas tem detalhes bem importantes, como a gente vai ver hoje. Em primeiro lugar, a bancada do banheiro é um lugar que muitas pessoas colocam vários itens, né? E a minha sugestão é que a bancada seja o mais livre possível. Por que livre? Porque o banheiro por si só é um ambiente mais contaminado, que requer uma manutenção da limpeza mais frequente. E quando você coloca um número excessivo de itens, vai dificultar então essa manutenção diária. Então, a minha sugestão é: deixa bem livre a sua bancada para que a organização e a limpeza diária seja bem rápida e prática. Então, bancadas livres. Uma segunda dica bastante importante é o que não deixar no banheiro. Isso mesmo, o que você vai retirar do banheiro para conservar. Perfumes, maquiagens e medicamentos. Isso mesmo, esses itens, eles não devem ser mantidos no seu banheiro. Por que, Li? Vou ter que tirar tudo isso? Sim, porque no banheiro há uma oscilação bastante grande de umidade e de temperatura, o que vai prejudicar a conservação desses produtos. Então, imagine só você tomando aí um medicamento que está no prazo de validade, mas que não está com seu efeito 100% por conta dessa alteração aí de temperatura e umidade que prejudicou. Ou mesmo uma maquiagem que está com algum fungo devido a essa oscilação e te dá uma alergia. Então é bastante importante essa questão de eliminar do seu banheiro, na medida do possível, esses itens. De repente você tem uma luz mais especial no seu banheiro que você planejou, né, para fazer a maquiagem nesse local. Não tem problema, né? Você mantém esses produtos fora do banheiro, de repente numa bandeja organizadora, e que seja fácil de trazer para o banheiro, então, para esse local mais iluminado, com essa iluminação especial para você fazer sua maquiagem, mas na medida do possível retire esses produtos de dentro do seu banheiro, que vai de fato fazer com que eles tenham a sua validade e a sua conservação preservadas. Viu só como é importante a organização do seu banheiro? Então eu quero saber se você mantém um desses itens aí. Conta aqui para mim nos comentários e me mande foto para eu saber para onde foi, para onde você levou, como você organizou esses itens. E você também pode colocar aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos programas. Eu vou gostar muito da interação, né? O que está mais bagunçado aí na sua casa? Qual é a sua maior dificuldade com a organização? Eu vou gostar muito de poder te ajudar. Nosso programa de hoje estava recheado de dicas, não é mesmo? Se você quer rever ou compartilhar essas dicas com as amigas, corre lá no nosso canal do YouTube que tem esse e outros programas para você assistir quantas vezes quiser. Vou ficando por aqui e te desejando um ótimo dia. Beijinhos!